Oi, gente, tô aqui pra falar do livro que chegou aqui em casa, que eu comprei para as minhas filhas. Eu falei lá no meu Instagram se as pessoas queriam que eu colocasse uma resenha, falasse um pouco dos livros que eu tenho comprado para as minhas filhas. Eu tenho duas filhas. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Assim, eu não sou de comprar muito livros para elas, assim. Quando a minha primeira filha nasceu, ela ganhou uma Bíblia do bebê. E eu fiquei com essa Bíblia do bebê, gente, até ela fazer, sei lá, uns 5 anos, 6 anos. Eu só li essa Bíblia para ela e para minha outra filha. Mas quando chegou na segunda infância, né, eu comecei a ver uma necessidade, assim, de comprar devocional e outras Bíblias com uma outra proposta para elas. E foi aí que eu comecei a comprar mais coisas, mais Bíblias e devocional para elas. Então tem mais ou menos uns 2 anos que eu comprei um devocional, 2 devocionais para elas. Eu tenho feito com elas esses anos todos e assim, as meninas amam o que eu comprei para elas e elas, eu já li, reli várias vezes as Bíblias e o devocional. E agora eu comprei outros livros para as meninas, né? Eu tô nessa fase assim de devocional, sabe? De colocar mais assim, comprar mais, né, devocional e Bíblia para as meninas do que livros que contam alguma história, etc. Então eu sou mais assim, eu vou sentindo a fase que as meninas estão vivendo e vou comprando de acordo com a fase, né? Agora eu tô investindo muito em devocional, né, de conhecer Jesus, Bíblia, de ter esse momento com elas e eu vou sentindo. Então, por exemplo, uma pessoa da minha família morreu. Ah, eu quero falar sobre morte com a minha filha. Então, eu fui lá, comprei um livro que falava um pouco sobre isso e sobre Deus na morte, né? Então, eu não sou muito de ficar comprando livros sem antes chegar à fase que a minha filha tá vivendo. Eu acho isso importante. É importante os pais, duas coisas assim, antes de comprar livro. Eu acho que você vê a fase que seu filho está vivendo para comprar de acordo com a idade. Isso é bem importante, porque às vezes você compra um livro que não é para a idade ainda da criança, aí a criança não se interessa, você acha que a criança não gostou do livro, mas às vezes é só a fase que a criança não está vivendo ainda, né, com relação àquele livro. Então não vai servir para ela. Outra coisa legal é se você comprar pela internet, você fazer ver esses reviews assim no YouTube, ver pessoas que compraram os livros para poder sentir se você compra aquele livro ou não. Então ver resenha de livro, vídeos, fazer pesquisas de acordo com a idade. Então tudo isso é bem legal. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês. O primeiro livro é esse aqui, ó. Depois eu vou virar a câmera e vou mostrar. O nome dele é Maravilhoso. E aí, fala assim, Descobrindo Jesus nos Salmos. E ele é de Marty Majowiecki. Ele é um pastor. E ele é um pastor que escreve livros de estudo para criança. Isso que é mais legal. Esse livro aqui, gente, ele é indicado para crianças na fase escolar. Então, a partir de 6, 7 anos de idade. Então, ele é quadrado assim, ó, bem, ó, grossinho. A página dele é aquele formato como se fosse de revista, sabe? E qual é a proposta dele? É como se fosse um devocional e estudando o livro de Salmos. Então, todos os dias ele pede para que você leia um capítulo de Salmos. E ele traz um texto explicando aquele versículo de Salmos. No final tem uma aplicação de como você pode aplicar aquilo na sua vida. Você pode perguntar para o seu filho. Uma coisa interessante desses livros é que eles sempre falam na introdução como você deve usar o livro, que é importante a gente ler também. Então ele fala que você, para as crianças mais velhas, né, que já escrevem e tudo, você pode fazer com que eles possam ter um diário. E cada dia, depois do devocional, você falar para a criança poder escrever o que ela entendeu, o que falou com ela, como ela pode aplicar aquele salmo na vida dela. Então eu achei bem interessante de estudar o livro de Salmos. O livro de Salmos é um livro que a gente não vê muito assim, ainda mais para criança, né, fazer um devocional desse. Então ele conta uma história no início
para iniciar o livro, ele conta a história, deixa eu ver se eu lembro o nome da criança, do Oliver e do avô dele. Então o Oliver encontra esse livro, né, que o avô já conhece, o avô começa a contar, a explicar para ele sobre os salmos e como ele pode aplicar na vida dele. E o Oliver, que é o neto, ele começa a ficar super curioso e assim começa a história. Então, é só uma folha, então ele pede para que você leia apenas um salmo por dia e estudar aquele salmo naquele dia. E aí ele vem, você lê uma coisa diferente, porque na Bíblia infantil às vezes as Bíblias infantis são contextualizadas, né? Não é a Bíblia mesmo ali, o texto da Bíblia puro, é parafraseado, é contextualizado. E aqui é interessante porque você vai precisar da Bíblia, então é para crianças mais velhas, você vai precisar da Bíblia para poder ler o versículo que ele pede e depois você vem para cá, pode ver que é bem pequeno, né? E depois aí tem o Olhando Mais de Perto, que é isso que a proposta dele, é ter um diário onde você pode falar para a criança escrever, registrar ali o que ela aprendeu, como é que ela pode aplicar na vida dela. Para as crianças mais novinhas assim, 5 anos, 6 anos, que ainda não escrevem muito bem, você pode falar para fazer desenhos, né? Então, por isso que a proposta é para crianças mais velhas mesmo. Então, cada página vai ter um salmo. E é importante você não fazer 2, 3, só um por dia, estudar aquele salmo, ler isso e escrever no diário e ir fazendo com o seu filho. Agora eu vou mostrar para vocês, eu vou virar a câmera para mostrar melhor, mais de perto para vocês. Olha, por exemplo, essa história aqui, né? O Salmo 3, aí ele fala aqui, ó, leia o Salmo 3. Aí você vai ler na sua Bíblia, depois você vem pra cá e lê o que ele fala aqui sobre o Salmo, né? Como se fosse um resumo, ou como o que você deve fazer e tudo mais com a criança. Aí ele fala, olha, imagine como Davi deve ter se sentido estando ali na guerra, tipo contextualizando o que está na Bíblia. E olhando mais de perto, que ensina a criança a orar o salmo, aquilo que ela leu. Então, olha, você já teve problema para pegar no sono? Quais verdades Davi fala sobre Deus que você poderia se lembrar quando tiver dificuldades para dormir? Aí, se desejar, escreva no seu diário para ajudá-lo a se lembrar. Então, isso aqui você pode conversar com seu filho, perguntar para ele, conversar, perguntar e responder para as crianças mais novinhas, assim, responder, olha, você pode fazer isso, fazer aquilo. Então, é bem legal para você poder também, essas conversas com nossos filhos, faz a gente também, criar uma conexão com eles, né? De a gente criar uma conexão, de conversar com nossos filhos antes de dormir ou no momento ali que der para vocês fazerem. Então, esse aqui é um maravilhoso. Eu adorei, assim, a proposta dele, né? Vou ver aqui quando é que eu vou começar. Algo importante também, não adianta nada você comprar muitos livros, vários livros, aí a sua criança não tá naquela fase, e você não ler o livro. Então, é importante, aqui todos os livros que eu comprei, assim, não são muitos, né? Que eu tô começando agora, na verdade. Mas a gente já leu e releu, tipo, 4, 5 vezes, que eu, na verdade, não aguento mais. Pra ser bem sincera, gente, porque assim, a criança aprende por repetição. Então, termina um devocional, elas querem fazer de novo aquele devocional, e tem que ler de novo. E os devocionais, gente, são bem grossos, assim, sabe? Dura, em média, 3 meses, 4 meses e alguma coisa, fazer um devocional, um livro aqui, porque são assim, ó, tem um que é assim, imagina, e olha que a gente faz todo dia, então demora bastante. Se fizer todo dia, dá uns 3 meses, 4 meses. Se não fizer, aí tipo, um dia não faz, no outro faz, então demora bem mais, 6 meses só fazendo um devocional. Então tem que ter realmente disposição, a gente luta contra a preguiça, né? De ler, né? Disposição para estar ali. Mas é importante que a gente tá investindo, né, em terra boa para ser fértil. Essa fase que as minhas filhas estão, pelo menos, né, que já passou da segunda infância, a parte cognitiva já está mais desenvolvido e é onde a gente tem que
que investir nas crianças, que é onde elas acreditam, tudo que a gente fala elas vão acreditar e crer. E é essa fase que a gente tem que plantar no coração delas, né? De que Cristo é a verdade, que existe salvação, que existe céu, que existe inferno. Porque depois já vem uma outra parte do desenvolvimento, que eles começam a duvidar daquilo que falam para eles. Então, essa é a importância da gente investir nessa fase de investir, de inculcar a palavra, inculcar a Bíblia. Então, primeiro foi esse livro aqui. O segundo livro também tem a ver com teologia. É um livro de teologia, pasmem. É o mesmo pastor que escreve, ele escreve bíblias de estudos, ele é específico nisso. E esse aqui de teologia, conhecendo a Deus, né? Do mesmo autor e tudo mais. Vem com isso aqui pra gente poder marcar, o que é bem legal, porque às vezes a gente fica meio perdido, né? E aí o sumário, ó, vou mostrar aqui alguns temas, olha, que vem aqui, ó. Quem é Deus? Quem criou as pessoas? O que é pecado? O Deus da promessa e da lei. Quem é Cristo? Então você vai ali explicar o evangelho para o filho, como fosse uma catequese, né? Fazer como o católico fala. Então, quem é o Espírito Santo? Ó, o que é o fim dos tempos? O que é a palavra de Deus? O que é a igreja? Como é a transformação que Deus realiza? Como é fazer parte da família de Deus? Então, tem várias coisas que fala. E é um livro dedicado ao avô, que o avô, o sonho dele era ver os netos e os filhos rendidos a Cristo. E ele dedica esse livro a ele. E aqui ele fala como deve ser usado, né, de referências. É a mesma coisa, a história conta, né? A Carla e Timóteo que encontram esse livro e aí começa a história deles lerem para poder entender o que é a Bíblia, o que é o Evangelho. Então ele vem assim, ó, por exemplo, essa parte, quem é Deus? A página dele também é em formato de revista, o que é bem legal. Quem é Deus? Aí vai, olha, Deus sempre foi e sempre será. Também é uma página por dia. Essa aqui são 2 páginas, mas a maioria é uma página por dia também. E vem sempre os versículos que falam sobre, por exemplo, quem Deus foi, sobre o tema na hora proposto do livro. E aqui vem outros temas também, ou outros versículos também, ó. E aí você pode ler os versículos, né? Ler isso aqui e conversar com a criança também, explicar. Então, é explicando teologia pura, assim, né? As perguntas e tudo, o que é o fim dos tempos e tal. Então, vai explicar muita coisa. Deixa eu ver se eu pego outro aqui para mostrar. Olha aqui, por exemplo, Jesus morreu em nosso lugar. Aí tem os versículos que falam sobre isso, que você pode ler com a criança, ó. Né? E o que ele fala aqui, o texto que ele fala sobre isso. Então, é todo assim, eu já li o índice, né, para vocês terem uma ideia dos temas que abordam. Olha esse tema aqui, Deus fala com você e você fala com Deus, ensinando a orar. E aí tem os versículos para falar aqui com os filhos, ó. Então, esse aqui é para você fazer também uma vez, né, por dia. Ver como faz, ele também é assim, capa dura, o tamanho dele é assim, eu gosto bastante desses tamanhos também. Esse aqui foi o outro que eu comprei, do mesmo autor, né, desse aqui. E por último, foi esse aqui, é esse, Indescritível, 100 devocionais sobre Deus e a ciência. Também é outro tipo de devocional. Lembrando, gente, que eu não vou fazer isso ao mesmo tempo, tá? Vou fazer por partes, um depois o outro, etc. Porque, como eu falei, os 2 devocionais que eu tinha aqui, que é o da Princesinha, devocional da Princesinha que eu tenho, e um outro que as meninas amam. Eu já li e reli, gente, acho que 4, 5 vezes. Então, a gente já fez bastante esse, sabe? Então, eu comprei outro justamente para dar uma refrescada e ler outras coisas também. Mas esses aqui estão com outra proposta também.
E esse aqui fala sobre Deus e a ciência. Eu achei super interessante. E por quê? Mais uma vez falando com relação à fase que a minha filha está vivendo. Gente, quando a criança chega com 7 anos ali, né? A criança, pelo menos a minha filha, ela começou a fazer muitas perguntas, a perguntar muito e sobre tudo que vocês imaginarem. Cada pergunta que vocês não têm noção. Tipo, de tudo. Por que a estrela não cai do céu? Sei lá. A gente veio, os dinossauros vieram primeiro do que a gente. Por que isso? Por que aquilo? São muitas perguntas. E aí, quando eu vi esse livro falando sobre Deus e a ciência, gente, Deus tem tudo a ver com a ciência, né? Eles se completam. Então, é devocional também, é em capa dura, o que é ótimo para criança, né? Porque não quebra e tal. Olha que lindo, ele vem assim, ele já é um pouco menor do que os outros. Também a página é como se fosse de revista, o que é legal também, porque evita rasgar com mais facilidade. É indicado também para crianças maiores, tá? Nessa fase de 6, 7 aninhos, onde ela pergunta tudo, é esse livro que a gente precisa ler. Então, só vou ler aqui alguns temas para vocês poderem ver, olha. Tipo assim, qual é a profundidade do profundo? Sabe, gente? São perguntas assim. E tudo com um versículo bíblico, tá? A história das estrelas, deixa eu ver. Dinossauros e dragões, oh meu Deus. Todas as criaturas cantam, ocupado como uma abelha, enfim, tem um milagre, sim, é você, que caminho seguir, um Deus gigante, são várias coisas, e também é uma página por curiosidade. Olha, por exemplo, vou pegar aqui, os sons do silêncio, aí ele fala, né, com relação ao som do silêncio, o versículo bíblico, aí ele fala, olha, você sabia que se você estivesse ao lado de alguém no espaço gritando a plenos pulmões, essa pessoa não ouviria nada? Aí ele explica cientificamente por que isso acontece e tudo mais, né? E com relação ao que a Bíblia fala com relação a isso. Né, a Bíblia fala com relação ao tempo, a alguma coisa. E aí vem uma parte que eu achei muito legal, que é incrível, que ele dá uma curiosidade que existe. Por exemplo, aqui fala de orar, né? Orar é tão importante que Jesus, o próprio Filho de Deus, tinha tempo para orar. Confira algumas de maneiras pelas quais Jesus orou em Lucas, ali dá referência bíblica. Então tem várias coisas, dinossauro e dragões, né? Aí ele dá uma curiosidade, olha, que incrível daqui é assim, ó, o ácido que você tem no estômago é tão forte que pode derreter metal. Há, porém, uma armadura de muco que protege o seu estômago e mantém esse ácido dentro da sua barriga, que é o lugar onde ele deve estar. Assim, o ácido derrete apenas o que deve. Gente, é só curiosidades assim, aquela curiosidade que a criança realmente pergunta. Quem tem filho nessa idade, né, sabe? Então, é uma página também, assim, por dia para fazer, sabe, com a criança. E eu tenho certeza que as meninas vão gostar bastante disso aqui. Por enquanto, né, ele é bem grossinho também, ó. Por enquanto, né, os pais, né, tem que trabalhar para poder ler e reler quantas vezes foram necessárias com os filhos, porque, por enquanto, né, quando o filho ainda não lê, assim, né, sozinho, é importante os pais lerem. Então, esse vai ser meu desafio agora, de ler esses livros, escolher agora um para ler. E deixa eu ver se eu pego um aqui. Tem um devocional que as meninas amam fazer, eu já fiz várias vezes com elas, e eu indico ele sempre. Deixa eu ver se eu consigo achar ele por aqui. Eu tô vendo. Esse aqui, ó. É esse aqui, olha. Esse aqui, gente, se você quiser, compre. Olha como ele é grosso, gente. Grosso. Eu já li isso aqui, sei lá quantas vezes. Muitas e muitas vezes. Essa aqui é a mensagem, a minha primeira mensagem, né, que é do Eugene Peterson. É Bíblia devocional.
E assim, as minhas filhas, pelo menos, elas amam, elas acabam. Aí eu, bora fazer outro devocional. Não, eu quero fazer esse. Elas querem fazer esse sempre. Então, ele é capa dura também, ó. É bem legal para fazer devocional. Ele tem a parte de ler, refletir, orar e praticar. Uma coisa legal, do Eugene Peterson, eu acho que vocês conhecem, ele é aquele que fez aquela Bíblia, a mensagem, e também fez para criança. Uma coisa interessante é que os desenhos foi feito por desenhistas da Disney, que trabalharam na Disney, e eles que fizeram os desenhos. Então vem assim, esse aqui é um pouco mais extenso as histórias, né? Mas ele fala, tem aqui de achar o gafanhotozinho. Então é isso que as meninas gostam, elas querem achar o gafanhoto no desenho e tudo mais. É um pouco mais extenso, mas vem, olha, umas perguntas para fazer. E quando termina, vem assim, ore, fala pelo que orar e pratique, olha, que é uma atividade para fazer junto com os pais. Então, é bem legal, ó, é bem interessante, os desenhos também são bem legais para fazer. As meninas adoram isso aqui, adoram essas histórias, elas adoram. E claro, porque também tem desenho, né? Criança adora desenho enquanto não tá naquela. Então, esse aqui é um outro devocional que as meninas amam aqui também, mas já tá bem assim, já leu, a gente leu e releu várias vezes. E agora eu já tenho outros aqui para ler com elas. Não sei como é que vai ser, né? Se vai ser sucesso como esse, mas é isso. Aí, se você gostou, coloca aqui nos comentários. Talvez eu possa fazer outros que eu tenho aqui de bíblias ou de devocional para poder mostrar. Mas por enquanto é isso. Tchau!